A reencarnação é uma invenção do Espiritismo? Será que foi o Espiritismo que trouxe o conhecimento da reencarnação aqui para a humanidade? Eu tenho recebido nos meus vídeos, principalmente nos meus shorts, muitos comentários de pessoas evangélicas que estão acusando, digamos assim, o Espiritismo de ter inventado a reencarnação, como se isso não existisse, como se isso fosse uma invenção da doutrina espírita. Então esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. E se você gosta de espiritismo e espiritualidade, curte o nosso canal, curte o nosso vídeo, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações possíveis. E se você tiver um tempinho, deixe um comentário também para a gente poder debater o assunto. Ao contrário do que muitas pessoas estão afirmando por aí, a reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. A reencarnação já é um conceito muito antigo, que data de mais de 5.000 anos atrás. E veja que eu estou sendo generoso nessa data. A reencarnação é um conceito mais antigo que o cristianismo e mais antigo que o próprio judaísmo. Ou seja, antes que essas religiões existissem, a reencarnação já era tida como uma verdade lá na Índia, lá no Oriente Médio. Se nós analisarmos o budismo, por exemplo, lá já existia a crença na reencarnação, e o mesmo acontece no hinduísmo. Então isso não é uma exclusividade do espiritismo, e isso também não foi inventado por Allan Kardec, não é uma invenção nova. Isso é uma das mais antigas verdades religiosas que existe no mundo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, também confirma isso. Ele nos informa que o povo hindu, o povo da Índia, lá do Oriente, foi um dos primeiros povos que veio de Capela, transmigrado do sistema de Capela aqui para a Terra, durante a transição planetária que ocorreu lá naquele sistema solar. E esse povo, quando veio para cá, já trouxe esse conhecimento vindo de lá do planeta de origem deles. Esses espíritos que vieram de Capela e encarnaram aqui no mundo material da Terra, lá no Oriente, onde hoje seria mais ou menos a Índia, eles já trouxeram de lá o conhecimento da reencarnação. E Emmanuel ainda explica que um dos problemas que aconteceu na Índia, que é o regime de castas, acontece justamente por causa disso. Porque alguns se sabiam descendentes de povos de outros planetas, ou seja, eram espíritos que sabiam que tinham uma condição intelectual e moral mais elevada do que os espíritos nativos que aqui se encontravam. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel também explica que a raça oriental é uma raça nativa aqui do planeta Terra. E quando os espíritos vindos de Capela se encontraram com aqueles espíritos que aqui estavam, ao encarnarem, eles notaram que havia uma clara diferença entre os dois e, por orgulho, estabeleceram as castas. Ou seja, do próprio fenômeno da reencarnação surgiu o conceito de castas aplicado à população hindu, à população da Índia. Na própria Bíblia aparecem menções à reencarnação, ainda que de forma não tão explícita, não tão precisa como com o uso da palavra reencarnação, mas acontece. Lá existem sim passagens, e eu já fiz um vídeo a esse respeito, as passagens sobre reencarnação que existem na Bíblia. Então eu farei apenas um rápido resumo sobre algumas passagens da Bíblia que tratam sobre a reencarnação. Quando Jesus cura um homem que havia nascido cego, os fariseus e os seus próprios discípulos o perguntam o seguinte: esse homem nasceu cego por causa dos pecados que os pais cometeram ou por causa dos próprios pecados? E aí Jesus afirma que nem uma coisa nem outra, que ele havia nascido cego para que nele acontecessem as obras de Deus, para que todos pudessem testemunhar as obras de Deus. Então, se os próprios judeus perguntaram a Jesus se aquele homem havia nascido cego por causa dos pecados que ele mesmo havia cometido, fica óbvio
que eles acreditavam na reencarnação, porque de outra forma não faria sentido fazer essa pergunta. Para que ele tivesse pecado antes de nascer, só poderia ser a hipótese dele ter pecado em uma vida anterior, ou seja, antes do nascimento, ou pecado em espírito, digamos assim. Em qualquer um dos casos, já haveria o espírito antes da encarnação. O espírito já pré-existiria e aí ele estaria encarnando. Em outra passagem da Bíblia, os discípulos perguntam a Jesus se não seria necessário, para o cumprimento das Escrituras, que Elias retornasse. E Jesus diz que sim, que seria necessário o retorno de Elias. E em seguida, ele afirma que Elias já havia vindo e que não o haviam reconhecido. E todos entenderam que era de João Batista quem ele lhes falara. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. E se isso não te convence, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou por aí? E os discípulos afirmam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou ainda os outros profetas. E mais uma vez, só há uma forma de Jesus ser Elias, Jeremias ou os outros profetas, através da reencarnação. Não haveria outra forma. Apenas para que Jesus fosse João Batista, aí teria que acontecer algum caso um pouco estranho, já que eles eram contemporâneos e de idade próxima. Nesse caso, João Batista teria que ter ressuscitado em um corpo diferente, e provavelmente isso só estaria sendo afirmado por aqueles que não conheciam Jesus ao mesmo tempo que conheceram João Batista. Caso conhecessem Jesus e João Batista, não teriam feito essa afirmação. Isso mostra que os judeus já acreditavam na reencarnação. Tanto acreditavam que os próprios judeus afirmavam que Jesus seria um espírito que já havia vindo aqui para a Terra. E se isso também não é suficiente para que você acredite, Jesus informou a Nicodemos que para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. E Jesus ainda reafirmou ao dizer: não se admire que eu tenha dito que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, se existem essas passagens na Bíblia, e se o povo judeu, segundo as próprias passagens bíblicas, já consideravam a reencarnação como uma realidade, por que hoje em dia os protestantes e os católicos não consideram a reencarnação como uma possibilidade? No ano de 553, quando toda a religião cristã estava sob o domínio do Império Romano, o imperador Justiniano fez um concílio em Constantinopla. E nesse concílio, eles decidiram dizer que a reencarnação seria um anátema. Ou seja, o próprio Império Romano expurgou, excomungou, expulsou da religião católica a ideia da reencarnação. Ora, se o imperador romano, se a própria Igreja Católica, num concílio papal, decidiu que a reencarnação deveria ser expulsa da religião católica, se o conceito da reencarnação não deveria mais fazer parte da religião católica, da religião cristã, porque até então todos os cristãos se reuniam na Igreja Católica. Não havia cristãos fora da Igreja Católica. Não haviam outras denominações. Então, se a Igreja Católica decidiu expurgar o conceito da reencarnação, é porque o conceito da reencarnação fazia parte, sim, do cristianismo, como eu já demonstrei aqui. E por que Justiniano fez isso? Aí vem uma história que é muito contada no Espiritismo. O que acontece é que Justiniano se casou com uma mulher que hoje em dia seria chamada de mulher do Job. E essa mulher, por vergonha que ela tinha do seu passado e por saber que muitas companheiras suas sabiam a respeito do passado dela, ela mandou exterminar diversas pessoas que tinham a mesma profissão que a dela. Então várias mulheres foram mortas a mando dessa senhora, a imperatriz, a esposa de Justiniano. E o que aconteceu
é que, por causa da decisão da imperatriz em sacrificar as suas companheiras de profissão, toda a cidade começou a afirmar que na próxima encarnação ela viria como uma escrava ou que teria diversos sofrimentos por causa do mal que ela havia causado. E dessa forma ela pediu ao seu marido, o imperador Justiniano, que removesse o conceito da reencarnação da Igreja Católica, como se isso fosse mudar de alguma forma o destino dela. E foi o que Justiniano fez quando foi reunido esse concílio no ano de 553. Isso que eu estou falando está registrado. Parece que foram perdidos os originais, mas a cópia desse concílio, a ata desse concílio, ainda existe lá na Igreja Católica em um formato mais antigo desse documento. Não é um documento recente. E vamos combinar, não teria por que a Igreja Católica manter esse documento lá se não fosse um documento real, porque isso depõe contra o que eles mesmos pregam. E aí eu já ouvi muita gente dizendo que foram retiradas diversas passagens sobre reencarnação na Bíblia. Bom, eu não tenho como afirmar isso. É muito difícil fazer essa afirmação. O concílio, pelo que está lá registrado, não disse para retirar passagens sobre reencarnação. Ele removeu da doutrina cristã o conceito da reencarnação. Se passagens foram removidas ou não do texto bíblico, que estava sob o controle da Igreja Católica, é preciso fazer uma comparação com os originais, lá do Mar Morto, ou com outras cópias que foram encontradas. E esses originais do Mar Morto, que são os mais antigos, eles não estão 100% completos. Eles têm fragmentos, são apenas fragmentos que existem. Mas o que eu estou afirmando é que a Igreja Católica, de fato, mandou retirar esse conceito da doutrina cristã. A partir daquele momento, ficou proibido pregar a reencarnação para os cristãos. E para finalizar, não foi só o judaísmo, não foi só o cristianismo e nem somente as religiões do Oriente que pregavam a reencarnação. O grande filósofo Sócrates, ele também pregava o advento da reencarnação. E esse foi um dos motivos que fez com que o próprio Sócrates aceitasse o seu destino de ser envenenado pela cicuta de forma tão tranquila. No livro Fédon, ele diz claramente que ele entende que existe a reencarnação. E no livro Apologia de Sócrates, ele já dá alguns sinais de que acreditava na existência da vida após a morte. Isso durante o seu julgamento. E ao final do seu julgamento, ele convoca os seus discípulos e as pessoas que gostavam dele a irem conversar com ele, não sobre a condenação, mas sobre outros assuntos que ele achava que deveria explicar a todos. E aí, essa conversa posterior ao seu julgamento está retratada exatamente no livro Fédon, quando ele descortina o advento, o conceito da reencarnação para os seus discípulos. Então veja que esse conhecimento era anterior ao cristianismo, inclusive entre os filósofos da Grécia. E Sócrates ainda afirma que ele mesmo era um médium. É claro que ele não usa essas palavras, mas Sócrates diz que ouvia uma voz que o impedia de fazer coisas erradas. E toda vez que ele se propunha a fazer algo errado, essa voz o interrompia e o corrigia, não permitindo que ele seguisse no mau caminho. E durante o julgamento, ele diz que enquanto se encaminhava para lá, para aquele julgamento, nada ele ouviu daquela voz que o impedia de fazer coisas erradas. E, portanto, ele sabia que estava indo no bom caminho. Ele sabia que o Deus queria que ele fizesse aquilo e que ele faria a vontade do Deus. Dessa forma, Sócrates aceitou o seu destino com resignação. Então, meus amigos, como nós podemos ver, o conceito da reencarnação ele é bem anterior ao cristianismo, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo trouxe novamente esse conceito em 1857, ou seja, muito depois. O espiritismo não trouxe muitas novidades, ele na verdade compila
e nos informa de forma correta os conceitos que já haviam sido trazidos pelas mais diversas religiões que existem no mundo. A grande novidade que o Espiritismo nos traz, na verdade, é a influência que os espíritos exercem sobre nós durante todo o tempo. Isso é a coisa realmente nova que o Espiritismo trouxe, que nós não sabíamos que acontecia. E ele nos explica como acontece isso e nos dá detalhes da vida no plano espiritual, como a vida do lado de lá funciona. Então essas são as grandes novidades trazidas pelo Espiritismo. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like e encaminha esse vídeo para o seu amigo, para o seu colega que acha que a reencarnação foi inventada pelo Espiritismo. Certo? Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo. A gente se vê.